todos. Seja uma grande satisfação estarmos aqui com os amigos queridos do CEFAC, Camandaí. Sempre uma alegria estarmos sob o amparo, a proteção de Deus, dos nossos mentores, que tão carinhosamente preparam esse ambiente para darmos continuidade às atividades do dia, que sempre vem no sentido de alimentar realmente o nosso espírito, alargar a nossa compreensão e principalmente nos motivar a sairmos daqui mais renovados, mais invigorados. Nós vamos dar início aqui. Hoje, então, nós somos convidados, amigos, a refletir sobre uma passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Nessa figura que nós temos, amigos, alguém que já tenha tido a oportunidade de ter visitado lá em Pelotas, a Catedral Metropolitana, onde se encontram várias pinturas do pintor italiano, muito conhecido, que tem obras em vários locais aqui do estado, Aldo Locatelli. Ele fez essas pinturas lá na Catedral, e uma delas retrata justamente essa passagem aí que me referia, na história de Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 27, onde conta que Jesus, depois de um longo dia cheio de atendimentos e cheio de atividade junto a inúmeras pessoas, naquele dia, no cair da tarde, ele quis passar para o outro lado da margem do Mar da Galileia. As águas estavam calmas e tranquilas. Ele, depois de todo um dia de muitas atividades, adormeceu. Porém, como era comum, é comum ainda naquela região, o chamado Mar da Galileia, na verdade, é um lago, também é chamado Lago de Genezaré, e ali é muito comum que o clima se altere rapidamente, né? E está sujeito a essas tempestades repentinas. E foi o que aconteceu. Num dado momento do trajeto, da travessia, o mar começaram a soprar ventos fortes, começou a ter uma tempestade muito violenta. Dá para ver ali as águas entrando na embarcação, onde Jesus estava com os discípulos. E é claro que tudo aquilo gerou muito medo. Toda vez que a gente tem a nossa existência ameaçada por algum perigo, é natural que sintamos medo. Então Jesus, a gente já fala, entrando na barca, seus discípulos acompanharam-nos. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que as ondas cobriam a barca. Mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que perecemos. Ele disse: Porque temeis, homens de pouca fé? E então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? A nós pode parecer estranho que aquelas pessoas que o acompanhavam diariamente, tendo visto fazer tantos atendimentos, tantas curas, tanto socorro, se surpreendessem ao ver que ele tinha poder de dominar os entes da natureza. Mas Jesus era o governador, é o governador espiritual da terra, está presente desde a sua formação.
evidente que tem sim uma ação. E a gente sempre recomenda também a leitura do capítulo 15 do livro A Gênese, na qual Kardec estuda com muita profundidade os milagres de Jesus, nos fazendo compreendê-los, que na época eram considerados milagrosos, porque não se tinha ainda conhecimento suficiente das leis, da física, das leis que regem o mundo. Então, muita coisa que ultrapassava os limites da compreensão era tido como miraculoso. Mas Kardec, depois que faz todo um estudo, nos faz entender que aquilo que muitas vezes se chama milagre, na verdade, é plenamente compreensível e não desobedece às leis da natureza. Tanto que, também no livro, nesse mesmo livro, a Gênese, ali refere que Jesus entrou naquela embarcação porque o seu espírito já tinha visto antes que não havia nenhum perigo maior, de todos se sobrarem, naufragarem. Mas aquele temor dos discípulos referia-se mais à fé que ainda era frágil. Como eles puderam imaginar que Jesus os abandonaria, se adormeceria indiferente do que pudesse estar acontecendo? Foi um entendimento equivocado deles. E também no livro Candeias na Noite Escura, o autor Hermínio Miranda nos traz uma reflexão assim, sobre este mesma passagem do Evangelho. E agora que novas borrascas se armam sobre o mundo, não mais sobre o mar da Galileia, muitos temem pelo seu destino e bradam ao Cristo, desesperados e aflitos, achando que ele dormiu e os esqueceu. Ou será que nós é que dormimos? Ou será que nós é que esquecemos? De fato, nos nossos dias, continuamos com essa sensação, apesar de muitos de nós. Mas adiante ele diz assim: o temor se instalou no coração de muitos, a indiferença em outros, loucura em tantos, a ignorância em multidões inteiras, e o Cristo parece dormir. Parece? Ou será que é nós que, em muitos momentos, adormecemos em nós as nossas melhores potencialidades de lidarmos com os desafios, quando nós temos essa impressão, apenas uma impressão, de que estamos a sós e que ninguém nos socorre? Será que nós é que estamos adormecidos e precisamos despertar? Mais adiante também, Hermínio Miranda considera que estejamos certos de que o Cristo não dorme, nem nos abandonou a nossa sorte. Estejamos certos, tenhamos certeza. Sua mensagem renovada pelo Espiritismo está convosco, integral, estabelecida e explicada. Então, de tanto que Jesus nos ama, além da mensagem que Ele próprio nos trouxe, ainda permitiu que mais adiante a humanidade travasse contato com a doutrina espírita, que nos esclarece a respeito do que realmente seja aquela fé que confia nas suas próprias forças, nos faz acreditar em nós mesmos, acreditar que somos capazes de vencer os obstáculos que se interpõem no nosso caminho, não é? Às vezes a gente associa a palavra fé apenas a crenças religiosas, mas a fé é muito mais do que isso. Conforme também ensina Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, a fé pode ser
a confiança que se tem no cumprimento de alguma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Então, isso também é fé. E aí, então, vem aquela que nos ajuda, que nos encoraja, que nos eleva. Aquela fé segura, que se apoia na inteligência, que nos faz ter calma nos momentos precisos. Não é aquela fé cega que atemoriza, não. É aquela fé que nos transmite segurança. E que nos faz compreender, por exemplo, todos nós somos capazes de ter uma ação magnética por meio da nossa fé nos fluidos que nos cercam. Assim como Jesus ergueu-se com toda a calma, segurança, e abrandou aquela tempestade, porque, como dissemos, é o governador espiritual da terra, tem poderes para isso, mas nós também temos os nossos poderes. Podemos também abrandar as nossas tempestades íntimas, né, através do nosso pensamento, quando se ilumina buscando auxílio, não quando se rebaixa nas sensações assim, estou sofrendo, quero que os outros sofram também. Isso nos relaciona às entidades mais sofredoras. Mas quando nós, no meio das nossas tempestades, direcionamos a nossa vontade para algo superior, para algo bom, certamente vamos também ter uma ação magnética sobre nós mesmos, sobre as nossas células. Se estamos enfermos, vamos nos recuperando. E assim vamos aprendendo a fazer da nossa fé um instrumento de luz na nossa vida. É a fé que ilumina, né, porque está alicerçada justamente neste saber, nessa consciência de que cabe a nós influirmos de forma positiva e reagirmos bem a tudo que nos acontece. Embora na obscuridade, em meio a temores, surge sempre um momento no qual nós nos direcionamos para a luz. Conforme diz ali no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, alcançado um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva, a obscuridade espesa. Então, nós vamos naturalmente buscando-se meios de melhor nos direcionarmos em direção à claridade. Tal como aconteceu em muitos momentos da história, um deles também aqui retratado, não sei se está dando para ver bem aí no fundo, a imagem do encontro de Jesus com o sábio Nicodemos, que também foi retratado pelo pintor Aldo Locatelli, lá na Catedral de Pelotas. Chama a atenção aquele candelabro ali, né? A mim, pelo menos, chamou a atenção, iluminando o encontro de duas pessoas consideradas sábias, e podemos, querendo compreender melhor os ensinamentos de Jesus, e Jesus, amorosamente, dividindo sim o seu saber, mas não dando as respostas prontas. A maneira dos sábios antigos era ensinar perguntando, fazendo as pessoas olharem para si e procurarem as respostas em si mesmas. Porque era essa forma que eles encontravam a pessoa crescer com segurança. E nesse encontro, talvez Nicodemos tenha ficado ainda com muito mais vontade de saber e aprender com as respostas prontas, porque ele disse, né? Sabe Israel e não sabe dessas coisas, em referência à reencarnação, por exemplo. Né? Então foi um belo encontro que lançou luz e fez com que nós percebêssemos, por exemplo, que a fé raciocinada ela nasceu com Jesus, né? Por essa forma que ele tinha de ensinar.
nos vem de Jesus, os ensinamentos do seu Evangelho. Antes de Jesus, a fé era entendida como algo puramente emocional. Depois dele, passou a ser entendida de uma forma bem mais racional. Como nos diz esse artigo aqui da revista Reformador, Jesus fez vários apelos ao entendimento, ao raciocínio das pessoas. Fazia com que elas pensassem sobre seus ensinamentos. Provocava com indagações, pois sabia que essa era a melhor forma de fixar sobre o que ele dizia. Educador das almas que era, não era uma figura mística. Através de perguntas faz as pessoas raciocinarem e compreenderem melhor a figura de Deus como Pai amoroso e justo. E era essa então a forma melhor que ele encontrava de fixar os seus ensinamentos na mente das pessoas, fazendo com que elas não apenas recebessem aquilo de forma emocional, mas que pensassem, que desenvolvessem um raciocínio e compreendessem que realmente há muitas maneiras de nós buscarmos coragem na fé. Um desses momentos é justamente quando estamos enfrentando as nossas tempestades, os nossos reveses, as nossas decepções, e somos convidados a mudar alguma coisa em nós, alguma coisa nas nossas atitudes, na nossa forma de agir, de reagir. Quantos de nós, às vezes, demoramos um longo tempo da nossa vida até entender, preciso eu mudar. Se a situação não muda, se foge ao meu controle, pensar que a minha forma de lidar com ela é que deve mudar. Desenvolver aí alguma habilidade ou alguma qualidade que eu ainda não tenho, por exemplo. Às vezes as coisas só precisam um pouquinho da nossa paciência para se resolver. E a gente está impaciente, quer que resolva o quanto antes. Aí no momento que a gente se acalma, dá o tempo necessário para as coisas se assentarem, como se diz, um pouquinho mais de paciência já nos ajuda. Às vezes nós somos muito imediatistas com as pessoas. Quando é que fulano vai entender tal coisa? Às vezes a gente esquece que nós também, em etapas de nossa vida, tivemos dificuldade de modificarmos algo, E a gente quer que o outro corra a se melhorar. Isso costuma acontecer. Então a fé nos ajuda nesses momentos, nos dá essa coragem de promover, sim, a mudança naquele ponto que nós precisamos mudar para melhor, colaborarmos para a solução dos impasses, das dificuldades. A fé também nos encoraja e nos dá segurança de lidarmos com as nossas chamadas perdas. Às vezes a gente diz, perdemos fulano, perdemos um irmão, perdemos uma mãe, um esposo, uma esposa, será que nós perdemos? Não, nós não perdemos. Nós não perdemos porque os afetos verdadeiros não se perdem nunca. Permanecem. E quando nós desenvolvemos essa certeza, esse saber que assim é, não apenas acreditar que é, mas saber que é assim, nós seguimos com mais calma e também damos à pessoa que partiu a calma que ela precisa para recomeçar a sua experiência lá no outro plano, na outra dimensão. Porque ela percebendo que nós estamos aqui, dando curso às nossas experiências, às nossas atividades, mantendo claro aquele elo de afeto, de carinho, mas com esperança, fazendo sempre o nosso melhor. Então isso dá a essa pessoa que partiu com tranquilidade para também seguir a sua experiência. E são aprendizados que às vezes a gente tem uma certa dificuldade em algum momento, mas a gente vai tentando, vai insistindo, até que realmente se deixe tomar por essa sensação
sensação de segurança de que Deus cuida dos nossos entes queridos, mesmo que eles não estejam mais entre nós com sua presença física, mas estão ligados pelo pensamento, pelo sentimento, e quando nós transmitimos amor em forma de segurança, sem dúvida nenhuma que eles se beneficiam muito. A fé nos encoraja também para lidarmos com outras decepções, tristezas, que surpreendem a nossa experiência terrena, mas quando nós lembramos de que Jesus está sim no comando daquela embarcação, ele não dorme, ele segue sempre vigilante a cuidar de nós e a contar, principalmente, que nós vamos descobrir em nós, com a ajuda das outras pessoas também, quando necessário, nós vamos descobrir em nós as formas de lidarmos melhor com essas tempestades. Nosso mundo, sempre muito atribulado, às vezes a gente chega a ter medo mesmo de muitas coisas que estão acontecendo. Mas tenhamos segurança de que se as dores se avolumam no mundo, é porque isso está a exigir, de uma forma mais rigorosa, alguma mudança. E que ela seja para melhor, que essa mudança seja construtiva para todos. A doutrina espírita, meus amigos, também sempre convém lembrar, nos demonstra a crença na existência e na ação dos espíritos. Mas também lembrando as palavras de Kardec, importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não o torna melhor e mais indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na diversidade. Então não basta apenas acreditar nos bons espíritos, na ação deles. É preciso deixar que essa influência benéfica que nós tanto pedimos aos espíritos nos envolva de maneira a realmente nos tornarmos pessoas melhores, mais indulgentes, mais caridosas, não apenas voltadas para os nossos próprios interesses, para as nossas próprias necessidades, mas acima de tudo, fazer com que possamos progredir sempre. E como eu disse também, não é, a mensagem aqui que foi lida no início do Evangelho, aquele que considera mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é mais importante para ele do que a vida futura. Então, como eu disse no início, na leitura do Evangelho, que tenhamos sempre a coragem de levarmos adiante a nossa fé, mesmo apesar das incompreensões, mesmo apesar das resistências que se tenha, jamais se vai procurar entrar em conflito ou em atrito com quem quer que seja, mas saibamos também fazer com que a nossa fé seja respeitada, porque nós sabemos quanto ela acrescenta a nossa vida, o
quanto ela pode trazer progresso para nós e para os outros, mesmo que as outras pessoas em dado momento não entendam isso. Mas também que não seja motivo de sofrimento, sigamos sempre adiante, com a nossa consciência tranquila. E acima de tudo, amigos, possamos ter sempre o sentimento de gratidão a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Sejam as boas experiências, sejam as experiências mais desafiadoras, porque sabemos que podemos a todo momento contar com o apoio, com o amor, com o carinho e o cuidado que verte do plano mais alto, do plano superior. Então, possamos estar nesse momento, todos nós, com a nossa mente preparada, receptiva, a mais esse cuidado carinhoso que verterá do plano espiritual em nossa direção, através do paz. Os espíritos amigos manipulam os fluidos de acordo com a necessidade de cada um de nós, embora o passe seja coletivo, cada um recebe conforme a sua necessidade. E se nós estivermos com a nossa fé, com a mente esclarecida, não apenas acreditando, mas sabendo por quê, certamente o trabalho dele será ainda muito mais proveitoso e nós nos sentiremos, sim, envolvidos por essas energias benéficas que revigoram, que restauram, que nos fazem sair mais dispostos a sempre servir, aprender e nos melhorarmos. Então, agradeço a atenção, peço desculpas por algum inconveniente aqui, alguma demora, mas faz parte dos nossos trabalhos. Um carinho muito grande, um abraço especial em cada um, Deus esteja sempre conosco.